Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula J. Teles e aqui você está no meu canal, tá? Que leva o meu nome. Eu tô dando um oi aqui para vocês. Eu já tenho um outro canal, como eu já falei aí para vocês, tenho um canal de tarô. Inclusive terminei até de fazer uma leva de leituras aqui pro pessoal. E eu tô com essa playlist que fala sobre como recomeçar, né? Playlist Recomeçando do Zero. E eu queria trazer coisas das quais eu estou trazendo, estou refazendo, recomeçando, refazendo aqui. E uma delas é como fazer vídeos, né? Porque, como eu acabei de falar, acabei de fazer uma leva de leituras, né? Uma leva de 13 vídeos semanais que eu faço para o canal Pergunte ao Tarô, que é o meu canal, né? O meu canal atual de tarô, né? Eu ia falar meu canal principal, mas não necessariamente. Mas é que tem mais inscritos, né? E como que é isso, né? Tá, Paula, então você não vai regravar, você já está gravando. Mas não, tem uma diferença enorme quando a gente vai gravar algum vídeo, eu pelo menos sinto, né? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, a minha impressão. Tem uma grande diferença quando a gente vai gravar vídeos de tarô para qualquer outro como este. Porque o de tarô, eu estou falando do tarô, eu estou traduzindo. Como que funciona para mim, gente? E eu vou chegar nessa questão de como gravar vídeos, tá? Tem tudo a ver. Quando eu estou fazendo vídeos para Pergunte ao Tarô, eu estou traduzindo. Eu sinto como se eu fosse um canal de tradução, né, da espiritualidade, que através das cartas, né, de baralhos, tarôs, viessem trazer as simbologias e imagens, e eu escuto também coisas para trazer o que a pessoa precisa ouvir para aquele momento, entende? Então, é muito diferente do que vocês me ouvirem falar sobre mim. Vocês ouvirem falar sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu devo, entende? Então é completamente diferente você fazer um vídeo de um outro. Principalmente porque esse vídeo do canal, esses vídeos do Pergunte ao Tarô, eles estão aí, nem sei quanto tempo que eu tenho de canal, desde 2021, já tem 4 anos isso. Graças a Deus, inshallah, vou até bater aqui. Não vai ter sempre esse negócio aqui não, porque eu estava na outra gravação, né? E, inclusive, vou até remover aqui, né, meu colarzinho, meu japamala. Mas, enfim, pessoal, trazendo isso para vocês, até a forma como eu me sinto é completamente diferente, porque aqui eu me sinto mais próxima de vocês, eu sinto mais proximidade de quem está assistindo aqui. Lógico, é um monólogo, né? Mas em algum momento você vai assistir e eu fico mais centrada quando são as cartas, porque eu sinto realmente como se fosse um tubo e trazendo a energia e a informação, a mensagem para quem está assistindo, né? Para o telespectador. Mas aqui eu sinto mais proximidade e é isso que eu procuro nesse canal, tá? Que eu abri esse daqui, porque eu quero compartilhar as coisas com vocês. Então vamos lá, né? Eu falei como que é a diferença entre fazer tarô e fazer vídeos íntimos, vídeos mais de aproximação, né? Vou chamar assim. E aqui eu sou da pessoa que escreve. Depois eu vou ver como que vocês vão ver as minhas anotações, vou até mostrar o mesmo caderninho aqui, ó, anotações do meu caderno, porque eu adoro, eu sou do time que escreve, né, enquanto pensa. E é muito interessante isso, porque eu já falei sobre, né, a diferença entre vídeos de tarô e vídeos de aproximação, vídeos... É como se fosse um vídeo, um vlog, né, mas não é exatamente, né, aqui eu falo mais sobre os meus pensamentos, mas como que eu gravaria os vídeos, né? Como que eu regravaria se eu estivesse começando do zero? Estou começando do zero aqui. Primeiro eu tenho que ter uma câmera, tem que ter material, né? Eu tenho que ter como fazer com que eu crie um vídeo, grave ele, ele chegue até as pessoas. Então eu preciso de materiais. Esses materiais, eles são materiais, né? São a câmera, que pode ser um celular completamente como é no meu caso. Eu uso um celular, não vou falar a marca, mas
posso falar a marca, eu não tô sendo patrocinada não, viu, gente? Mas é um Samsung que eu tenho há anos, na verdade, desde 2022 que eu tenho esse celular, né? O outro começou a dar problema, o que eu comecei o canal começou a dar problema, aí não ficou tão confiável de ficar com ele, aí eu fui e comprei um outro celular básico, tá? E é muito bom, né? Um celular top de linha, nem o mais barato, mas é um razoável, tá? Tem que ter cartão de memória. Cartão de memória é muito importante, porque tem um celular bacana, mas tem espaço? Então é uma coisa que eu tenho que pensar também, né? Nesse celular ele tem que, nessa câmera tem que ter espaço para gravar os vídeos, tem que estar recarregado, né? Tem que ter uma iluminação, né? A iluminação aqui, tô com a iluminação do cômodo, não tô com a iluminação do ring light, né? Que eu tenho um ring light, mas como meus olhos são muito sensíveis, estão muito sensíveis e eu tô sem óculos, fiquei tempão aqui gravando, eu resolvi, e tive outras atribuições ao longo do dia, porque eu não fico só nisso, né, gente? Eu sou mãe, sou esposa, né? E tenho outras atribuições a serem cumpridas. Então já estava um pouco cansada, não quis colocar aquela luz direta, e tudo bem, né? Tudo bem, né? Então, mas assim, tendo um ring light, né? Ou alguma luz auxiliar, assim, ou mais iluminado, né? Para a pessoa ver seu rosto, né? Então, se eu fosse, né, começando aqui agora, então é bom vocês verem meu rosto, tem um cenário. Esse cenário, gente, não se preocupa tanto, porque, igual eu tenho o meu escritório onde eu fazia as leituras do canal, né, do Pergunte ao Tarô, eu fazia, mobiliei tudo para ser uma fonte de cenário para o Pergunte ao Tarô, e para outro projeto que eu tinha, né, de mentorias. E acaba que mudei, eu mudei de casa e trouxe só a minha plantinha aqui, né? Então, meu escritório ainda continua onde ele está, mas como logística e tudo, para ser possível também eu fazer esses vídeos, eu tô aqui na minha casa, na minha nova casa, onde eu mudei. Então, meu cenário é esse, é meu quarto, entendeu? Então, é muito interessante você ter todo um aparato e livros, eu tenho vários livros, poderia colocar aqui tudo, mas, gente, o importante é começar, tá? Quando a gente está refazendo, recomeçando alguma coisa, quando a gente está começando do zero, vamos falar assim, o importante é fazer, porque se você ficar com muita coisa, você não fazer nada. Absolutamente nada. Se ficar, é porque a iluminação não tá boa, é porque meu rosto tá oleoso, é porque isso, porque aquilo, é porque eu não tô com o cabelo solto, é porque meu brinco não tá brilhando o suficiente. Você sempre vai justificar de alguma forma para você não fazer algo. O cérebro faz isso com a gente, ele quer comodismo, ele não quer ficar aqui gravando trocentos vídeos, né? E, sabe, se esforçando depois de uma rotina inteira de cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de não sei o quê, de resolver coisa na rua, sentar aqui e trabalhar. Não quer, ele quer dormir, ele quer ver um negócio assim, um desenho fácil na TV, você fica só acompanhando, não precisa nem de pensar, entende? Então tá. Então a gente tá falando dos materiais. A câmera, que é o celular, cartão de memória do celular, né? Iluminação, é bom você ter uma iluminação não ser tão escuro, mas depende também do seu objetivo, né? O cenário também é muito, muito lindo, muito importante, muito bacana, mas assim, eu vou falar também aqui, elencar aqui o que é primordial. O fone, né? Você tem um microfone, isso é muito microfone. É muito, muito importante. Tem internet. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem internet, você tem acesso à internet de alguma forma. Segura essa informação, tá? E boa vontade. Boa vontade. Tem que ser boa. Não vontade ruim, boa vontade. Por quê, pessoal? Isso seria os materiais que você se veste deles, né? Você pega eles e faz os vídeos. Por quê? Vamos lá, a boa vontade, porque como eu comecei a falar aqui, né, até como eu falo, aí tem que ser diferente, né, porque como vem, né, como no outro canal,
eu falo e não sou eu, né? Então eu falo como foi dito, mas aqui eu estou dizendo, né? Como eu acabei de falar, boa vontade de você sentar e fazer. Como eu disse, é muito complicado você, depois de uma rotina intensa, durante dias e dias e dias, criança pequena, você sentar aqui e gravar e sentir disposição de fazer uma, né, maquiagem e tal, se arrumar para você vir aqui, né, e gravar. E às vezes nem isso, às vezes ao longo do dia você se sentiu pronta e veio, sentou e gravou. Ou nem isso, você se sente pronto e tal, você, nossa, que preguiça, não vou vir aqui gravar nada não, deixa isso para lá. Então a boa vontade é primordial. Outra coisa primordial é a internet, mas a internet eu falei para vocês salvarem essa informação, né? De alguma forma você está vendo esse vídeo. Às vezes você não tem internet em casa, mas você tem a do vizinho, você tem a de um lugar público e você consegue subir e descer vídeos, fazer essa edição, enfim. Você pode ir para o lugar público e ter acesso a essa internet e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, às vezes você não tem condição de ter, né? Mas você tem um celular que tem uma câmera, né? Isso, obviamente, né? Eu não disse, mas um celular com câmera, com um pouquinho de memória ali, que todo mundo tem, não precisa necessariamente. Eu tenho que ter um cartão de memória. Não, seria ótimo, maravilhoso. Mas se você não tem o próprio celular, né, você deixa um espaçozinho ali para você ter, para ser possível você fazer isso, né, para você poder gravar um vídeo. Iluminação, de alguma forma, né, só para a pessoa ver seu rosto ou ver o conteúdo que você vai fazer, né, aqui no meu caso eu faço o conteúdo mais pessoal, então eu apareço, então é importante que as pessoas vejam, né, por mais que não seja tão iluminado, perfeito, e aquele negócio, gente, outra coisa, tá, cenário também, vamos lá, mas vamos, porque é muita coisa aqui e são dos primeiros vídeos, como eu disse, né, é muito diferente eu fazer vídeo editado ou para esses vídeos aqui, então eu posso ficar aí voltando um pouco no início, mas depois eu vou me estruturar mais e vou acostumar a fazer esses vídeos, então eu tenho que ter paciência comigo, né? Se você vai ter, eu não sei, né, paciência comigo, mas eu tenho que ter paciência comigo, porque esse canal é muito importante para mim, me faz muito bem. Então, nós falamos dos materiais e o primordial, boa vontade, o microfone e o celular. Depois disso, por que a boa vontade? A boa vontade, você, independente das imperfeições, você vai fazer as coisas, independente se você tem internet ou não, você vai se virar para fazer, para encontrar e subir o vídeo, né? E aí, todas as outras coisas são acessórias, que eu estou lembrando aqui, tá, gente? Coloquem nos comentários se lembrar de alguma outra coisa. Mas assim, todas as outras coisas são acessórias. O que você precisa de um bom microfone, por quê? A pessoa precisa te ouvir com claridade, com eficiência. Vou falar essas coisas aqui. Porque muitas das vezes você tá, e tem acontecido muito comigo, por exemplo, eu tenho cuidado da minha filha e eu coloco no YouTube e vou, né, cuidar dela e tudo, cuidar da casa e tal, e vira uma espécie de podcast. E no podcast, não sei se o podcast mesmo, ele é mais o áudio, né, a gente tem aqui, né, no YouTube, em outras plataformas, a gente vê como que é o podcast, mas ele no formato original, ele é só a fala, é só o áudio. Então o áudio tem que estar bom, porque você pode não estar vendo, mas você tem que escutar. Agora, um negócio com ruído, com não sei o que, né, é complicado. Paula, precisa ser um negócio caro? Não, não precisa de ser um microfone caro. Esse microfone não é caro. Eu ganhei de presente do meu marido, e ele comprou dentro das condições dele na época, e eu também não deixei ele comprar o mais caro, né, assim, não precisa desse carão aqui não. Um assim, que, né, que dê para colocar assim, porque eu tinha, se vocês verem os vídeos antigos, olha só, vocês querem ver mesmo, vídeos legais para você ver assim como eu comecei, ver os primeiros vídeos do canal. Vou ver se eu coloco aqui, primeiros vídeos do Pergunte ao Tarô. Porque é o seguinte, por que eu tô falando tanto do outro canal? Porque tá coincidindo, e como eu faço muitos vídeos lá desde 2021, então é natural que eu vá falar dele. Mas lá, primeiro que os primeiros vídeos mesmo, os primórdios, eu nem aparecia só as cartas, só a mesa e tal, bonitinho e tudo.
Mas depois eu fui conseguir um microfone de lapela. Eu usava o celular sabe esse fone de celular? Eu usava o microfone ali, porque eu ficava mais perto do celular, então dava. Era razoável, né, o áudio. Colocava mais perto da boca e, ó, ficava muito bom. Para a época, para o meu nível de conhecimento, para o nível que eu tinha na época de condições financeiras, sabe, querer que as coisas acontecessem. Por isso que eu falo da boa vontade. A boa vontade é primordial. Porque se eu não tivesse boa vontade, é porque eu não tenho aquele microfone que fica na mesa. Que eu esqueci o nome, tem um nome específico para ele, né? Que não é desse tipo aqui, não. É daquele de mesa. Porque eu não tenho esse microfone, eu não tenho um computador com um ultraprocessador, né, da maçãzinha, porque eu tenho celular e não é a câmera, Canon, entende? Então eu sempre teria uma desculpa para não fazer. Mas eu fui lá e fiz, eu senti que era para fazer e fiz, sou dessas, né? E com isso, o que eu quero falar para vocês? Que eu colocava, sabe um microfone de R$100, ele é de fio, né? Ele é enorme, eu acho que tem 6 metros de fio dele. E ele é de lapela, microfone de lapela, com R$100, eu acho que é até um pouco mais barato hoje, você consegue comprar. E aí, eu via que quando eu colocava na lapela, não ficava tão legal, mas quando eu colocava aqui perto, ficava legal. Só que as cartas, você tem que utilizar as duas mãos. O que eu fazia? Eu colei ele aqui, ó, no meu queixo. Eu colava o microfone no meu queixo com uma fita, com um micropore, né, que é da cor da pele e tal, nem sempre era da cor da pele, tá, gente, mas eu colava ele aqui e falava, e vocês podem ver, eu vou ver se eu coloco aqui no link aqui da descrição, para vocês verem que eu, até outro dia assim, anos atrás, eu colocava o microfone aqui e fazia o vídeo numa boa, sem problema algum. O áudio ficava legal, a imagem ficava razoável e eu postava. E posto direto, gente, imagina isso. Tudo bem que eu tive algumas pausas, mas assim, de 4 anos de canal, toda semana, gravando vídeo. Então, são muitos vídeos que eu tenho, né? Mas, como eu disse, vídeo de tarô é diferente desses vídeos mais intimistas, né? Vídeos intimistas. E eu vou escrever muita coisa aqui, tá? Então, como gravar os vídeos? O que eu posso falar para vocês é que vocês têm que ter materiais, e os materiais principais é um celular, é um microfone razoável e uma boa vontade, tá? Um telefone, né, com câmera, lógico, e boa vontade, principalmente a boa vontade. Com a boa vontade você consegue fazer um tanto de coisa na sua vida, tanto vídeos quanto qualquer coisa na sua vida, tá? E como gravar esses vídeos? Começando. Comece. Do jeito que você tá e tal, e depois assim você gravou o vídeo, vê o vídeo. Tem algumas pessoas que falam até para não ver o vídeo e subir e pronto, acabou. Pelo que eu me lembro do início do canal, eu não vi. Não lembro de eu ter visto, não. Eu acho que eu gravei, eu planejei, assim, olha, eu tenho que planejar, né, fazer 12 vídeos, porque esses são 12 signos, né? Então, são 12 vídeos. E resolvi fazer cada semana, semanal. Para dar um tempo, aí eu fui planejei, não, se eu tô agora em outubro, então eu vou fazer a leitura mensal de novembro, e assim eu vou fazer na semana para me dar tempo de eu ficar bonitinha. Então eu fiz todo um projeto, né, todo um processamento de dados, para eu ficar assim, no tempo, né, bem em cima do tempo. Então, vocês verem, eram muitos vídeos, e eu, na época, eu trabalhava na prefeitura como dentista. Eu chegava às 7 e pouca, né, porque na verdade eu saía às 7, né, era um plantão de 8 horas. Eu ficava de 10 às 7, aí eu chegava em casa, comia alguma coisa rápida, um lanchezinho rápido, descia para o meu escritório em casa, e lá eu ficava até terminar. Eu acho que eu ficava meia-noite,
e tudo, né, e os meus parentes preocupados comigo, não, vai jantar e tal, senão eu tenho que terminar isso daqui, e eu determinava aquilo ali para mim, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar. A segunda, às vezes, é você só dar uma olhada. Eu não via, eu só subi os vídeos e é isso. E começou as pessoas a assistirem, tá? Então, é que você começar. Se eu conseguir começar, qualquer um consegue, tá? E eu sou uma pessoa muito tímida, não pode não parecer, mas sou uma pessoa tímida, que tinha dificuldade em verbalizar, em me comunicar, ao passo que eu fui fazendo os cursos que eu já falei aqui para você, sobre neurociência e tudo, na verdade, depois eu vou trazer algo, né, falando sobre isso, mas eu fui para neurociência para me aperfeiçoar, não é para ter conhecimento para os outros nem nada, foi para me aperfeiçoar como pessoa. E foi a melhor coisa que eu fiz. E que bom que eu pude fazer isso, eu tive condição de fazer isso. Mas então, a minha comunicação melhorou demais fazendo vídeos, né? E principalmente pós-pandemia. Que eu nem sei se a gente pode ficar falando isso, né, essa palavra, mas em 2020 eu já trabalhava com dança e tudo, a dança também, ela é maravilhosa para expressão, né? Ai, Paula, mas eu sou muito tímida, eu também sou muito tímida, mas mesmo assim tem como a gente modular e adquirir habilidades para a gente mascarar um pouco a nossa timidez e mostrar o que a gente quer para as pessoas, né? Então aqui eu não estou falando de coisas hiperíntimas minhas, estou falando que eu tenho família, que eu sou casada, que eu tenho filha e tudo, mas eu sei separar a minha vida pessoal, o que eu quero, o que eu vou trazer de exemplo aqui para vocês, né? É algo que eu estou escolhendo trazer para vocês. Eu não estou falando de forma desenfreada e tudo sobre coisas íntimas minhas, porque nem vem ao caso, né? Não é sobre isso. Mas eu estou trazendo exemplos que caibam, né? Cabem no que eu quero trazer para vocês de como gravar vídeos. Então você precisa de material, você precisa começar, né? E, gente, sempre, sempre, sempre a boa vontade. E eu vou trazer sobre isso em algum momento aqui, eu vou colocar em algum card, porque eu vou falar sobre a boa vontade e a hipervontade. Que eu venho estudando muito sobre isso. Venho estudando sobre isso e vendo que sobre o que a gente propõe para si mesmo quando a gente resolve se honrar. E se honrar é se escutar, é planejar e cumprir aquilo ali. É você cumprir o seu autocombinado. Então, cumprir seu autocombinado, o combinado que você faz com você mesma, com você mesmo. Gente, é um poder que vocês nem imaginam, nem sonham. É muito gostoso de sentir isso, sabe? De saber que você é capaz, saber que você conseguiu, que você fez um check assim, mas sabe, é muito profundo isso. Coloca aqui nos comentários se você já sentiu essa sensação de você ter se proposto assim, hoje eu vou caminhar. E você foi lá e caminhou. Às vezes foi a única coisa que você conseguiu fazer na vida esse dia, hoje. Você não comeu, você não fez nada, você não trabalhou, você não fez nada, mas você conseguiu caminhar, você determinou para você uma coisa e você cumpriu. Determinar algo e cumpri-lo. É a melhor coisa da vida. Você se sente tão poderosa, tão poderoso, tão autossuficiente. Não, eu consegui, hein? Não, eu sou capaz, eu sou F. Não sei se pode ficar falando as coisas assim, mas assim, eu sou bom, viu? Eu sou boa, porque eu consegui, fui lá e fiz. Eu falei que ia fazer, fui lá e fiz. Gente, a vida é isso. Tentem ter esse tipo de sensação. Tentem ter esse tipo de... não é sentimento, mas essa sensação de fazer isso para vocês. A melhor coisa que tem na vida é você fazer alguma coisa para você.
tá? Bom, de início aqui, porque a minha bateria tá até acabando, porque como eu gravei milhões de vídeos, a bateria tá acabando, mas como gravar ou regravar vídeos, começar do zero gravando vídeos. Você precisa de boa vontade, você precisa de um celular e você precisa começar. É isso, gente. O resto você encara, resolve, dá conta. Principalmente se vestir de boa vontade. Se vestir de boa vontade. Gente, eu sou assim aqui, ó. Eu vou conversando com vocês e vou escrevendo e as ideias vão vindo. E é esse tipo de conteúdo que eu queria trazer aqui. Que bom que saiu mais um vídeo assim, né? Espero que vocês gostem, coloquem nos comentários se é um tipo de vídeo que você gosta, de pensamento que você gosta. Né, e aqui eu só estou começando, como começar a gravar vídeos, né, novamente, né, trazendo um pouquinho aí do que veio na minha mente aqui no momento, né, terminando de fazer o conteúdo do Pergunte ao Tarô, e é mais ou menos assim, essa conversa gostosa, essa conversa que dá para entrar novas ideias, a gente construir junto aqui, né, você trazer o que você tem de experiência ou de não experiência, e eu trazer mais coisas assim, mais pensamentos para vocês. É isso. Então, depois eu vou colocar aqui em algum lugar esse vídeo que eu tô com com o microfone bem aqui, gente. Era ótimo. E toda hora eu ficava assim, porque, né, a gente vai suando, né, muita luz, aquela coisa toda, e saía do lugar, mas é uma coisa muito gostosa. Se você quer fazer um vídeo, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você quer saber como gravar um vídeo. Então, comece, se vista de boa vontade, tenha um celular e vá em frente, tá? Um abração.